Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 553. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo um crossover. Isso porque temos aqui ele que é jornalista, criador do Música Instantânea, integrante do podcast Vamos Falar Sobre Música, o grande Kleber Fak. Olá, finalmente rolou esse convite. Depois de pressão pública, né? Cobrei publicamente, convidou o Renan, que nem conhecia. Como assim? Eu amo esse podcast, ouço toda semana e convidou o outro. Porra, de cara. Caraca, pois é, tá vendo? Daí a gente teve que, pra remediar, a gente teve que fazer um crossover com a equipe inteira, né? Do seu podcast, só pra você ficar feliz. Feliz demais agora, realizado. Um sonho que se realiza. Ah, que bom, que bom. Temos aqui ela também, que é radialista, promoter rap na promotora de shows 30E, também integrante lá no podcast Vamos Falar Sobre Música, Isadora Almeida. Oiê, tudo bem? Olá, tudo pessoal bem? Que está aí ouvindo. Muito prazer. Bora falar, né, de música e de cinema e de tudo. Você gosta de cinema assim também, Isadora? Amo. Ama? Amo muito. Os meninos sabem, sempre levo diquinhas de filmes de guerra. Bom. Ela ama filmes de guerra, isso é muito maluco. É isso e comédias românticas das mais baratas possíveis. Do céu ao inferno, se assim a gente pode dizer. Que demais. Tava de repente procurar aí um filme de guerra com comédia romântica, né? Que se passa. Né? Olha, pior que tem, eu posso até dar a dica aqui. Ó, legal, já fica aí, ó, já fica um cliffhanger aí pro final pra Isadora vai indicar. E temos a volta, pra fechar a mesa aqui, a gente tem a volta dele que já esteve aqui, o jornalista de cultura e crítico de cinema, colabora com diversos sites, Folha de São Paulo, Revista Noise, também integrante lá do Vamos Falar Sobre Música, Renan Guerra. Olá, estou muito feliz de retornar nessa vez pra gente comentar temas mais leves, né, não tão complexos. É verdade, é verdade. O último foi aquele pra que até suava falando, né, Renan? Pelo menos. A gente tava trazendo questões políticas complicadas, dessa vez é algo mais pra gente se divertir, falar do que a gente gosta. Pois é, isso aí. Muito bem, muito bom, meus amigos. Olha só, hoje a gente tá aqui pra bater um papo com essa galera aqui que manja tudo e mais um pouco de música, pra gente falar justamente sobre a parte de som no cinema. Geralmente, quando a gente sai de um filme e ele é bom, ele acaba impactando a gente e a gente fica com aquela sensação de que a obra de alguma maneira grudou na gente. E muitas vezes a trilha sonora tem justamente essa função de trazer algo que passa do racional, ela convida a gente a sentir outros sentimentos, outras sensações, e é isso que hoje eu, Kleber, Isadora, Renan, vamos bater um papo aqui sobre trilhas sonoras, como que elas impactam a narrativa, e vamos também discutir um pouco sobre as nossas trilhas favoritas, por que não? Vamos falar um pouco sobre isso, e é isso que a gente vai fazer hoje no segundo ato desse podcast. Vamos lá. Recentemente eu vi uma entrevista do Hans Zimmer, que é compositor, né? E ele estava inclusive divulgando Duna 2, que estava no cinema há pouco tempo aí e tal. E ele falou algo que me chamou a atenção. Ele disse que a trilha sonora, ela é um convite ao espectador para que ele complete a obra. E isso que me deixou intrigado, porque assim, segundo essa visão do Hans Zimmer, a trilha ela tem uma função de transferir a imagem que a gente está vendo na tela para nossa pele. Então, quando você cria uma trilha sonora de terror, por exemplo, você está convidando o espectador a abrir uma porta e sentir um medo de algum jeito ali, um medo, uma tensão e tudo mais. Mas aí tem outra coisa também, né? Às vezes esse convite ele é interpretado de outra forma pelas pessoas. Então isso era uma coisa que o Hans Zimmer falava, que muitas vezes o convite ele é feito pelo compositor, mas essa resposta a esse convite
para essa pessoa, ela é dada de uma forma muito pessoal, muito única, assim. Então, ele convida a sentir, mas a pessoa vai sentir do jeito dela, da maneira dela. E eu achei isso, além de uma explicação muito poética, assim, sobre a trilha sonora, eu queria começar com vocês justamente pensando nessa reflexão e queria saber como vocês que estudam música, pensam música e tal, como que vocês veem essa função de uma trilha em uma obra, assim, como que vocês explicariam essa junção de imagem e música? Uau, pergunta. Eu acho que é complexo, profundo, eu acho que as interpretações são infinitas, né? Mas eu acho que música, de maneira geral, ela tem um significado particular para cada pessoa, assim, no sentido de... A gente fala muito disso lá no podcast. Às vezes as pessoas se apegam muito à melodia e não percebem a letra. Isso é uma coisa que acontece bastante, por exemplo, em casamento. Às vezes o cara coloca para tocar música de entrada de casamento, uma música que está sendo cantada em inglês ou que está sendo cantada em português, e é uma música de término e ele está levando isso para junto do altar para o momento que ele está celebrando o casamento dele, assim. Então a pessoa cria um significado na cabeça dela que às vezes não está relacionado diretamente com aquilo. Então a música, ela é esse elemento de conexão, mas ela pode estar relacionada a diversos outros fatores que estão rolando ali naquele mesmo tempo. O fato de você estar junto com a pessoa, os cheiros, as sensações, os toques. Às vezes é uma música que está falando sobre você balançar sua bunda e transar loucamente, e a pessoa cria na cabeça dela um significado que não é aquele, assim. Tem várias músicas que falam sobre, sei lá, abusos, assédio, e as pessoas não têm a capacidade de entender ou ignoram o significado daquilo e criam uma relação particular. E eu acho que no cinema isso é amplificado de uma maneira ainda maior, assim, porque a gente tem essa relação da imagem em tela, a música rolando, a sensação que você está tendo dentro da sala de cinema ou dentro do seu quarto enquanto você está assistindo um filme, assim. Então acho que são muitos fatores, sensações e elementos que vão se cruzando o tempo inteiro, né? Sim. Eu acho interessante isso que o Kleber falou, porque essa semana mesmo eu fui ao cinema e eu vi um filme que quase não tinha trilha. E é curioso, porque existe uma tendência, né? Existe um tipo de cinema que muitas vezes não usa música, não usa trilha, as coisas são muito mais quietas. É uma escolha também artística. Mas eu tava pensando o quanto, por exemplo, a trilha sonora aumenta a minha conexão com aquela obra que eu tô assistindo. Sim. E é engraçado nessa perspectiva de que as músicas têm a força de criar essas conexões, essas possibilidades. E é interessante que às vezes, por exemplo, se a gente vê na tela uma música que a gente já conhece, que a gente já tem uma relação, sim, aquilo traz uma camada de significados, de signos que são muito específicos e que são muito ricos pra gente. E é interessante também quando o filme cria novas experiências pra gente com aquelas músicas. E você, sim, termina o filme e você quer baixar aquelas músicas, você quer ouvir aquelas músicas, você quer carregar elas com você. E aí quando você volta de novo pra aquele filme, aquelas músicas já fazem parte também de outros momentos. Eu acho que essas conexões que a música pode criar dentro de uma trilha sonora, para mim, são talvez as possibilidades mais ricas que elas nos propõem, assim. Para mim, é muito importante eu ver o filme com esse ouvido, assim, sabe? De prestar atenção na trilha. Pra mim é uma coisa... Não sei se é porque eu gosto muito de música, mas eu tenho isso, sabe? De tipo assim... Deixa eu ver o que essa música ela vai me dizer, o que ela vai trazer, se tem algum signo ali que tá relacionado à cena, ao mood, enfim, ou se não, ou se é um pouco disso que o Kleber falou, que o significado, né, fica um pouco perdido, misturado ali, e às vezes é só uma escolha estética pra fazer sentido ali, mas eu gosto muito de associar, e eu acho que isso é um pouco por eu gostar de alguns diretores específicos, assim, que são esses mais indiezinhos, e tipo, que eu descobri bem na adolescência, que é aquele momento que a gente tá criando, né, essa relação, assim, de coisas que vão virar a nossa alma, né, que são coisas que, assim, quando a gente fica mais velho, parece que aquilo fez parte da nossa vida toda, e realmente né, porque quando você tem, sei lá, 13 anos e você vê um filme e você fica impactado com aquilo, meio que você vai levar isso pra sempre. E por eu ter esses diretores mais indiezinhos, que têm muito amor por música, dirigiam clipes, enfim, eu acho que eu criei essa relação, assim, e pra mim me traz muito uma coisa de
de suspender no ar o que tá acontecendo, sabe? Tipo, aquilo ali não é real, mas a música, ela me leva pra um lugar mais real. Entende o que eu tô falando? E faz acreditar que é, né? Isso, exato. Me traz um pouco, me aterra um pouco nessa sensação de estar suspenso, assim, é o que eu acho muito interessante. Eu acho bom a gente citar que quando a gente fala de trilha sonora, normalmente ela se divide em duas frentes muito características. Uma é a OCT, né, a Original Soundtrack, e a Soundtrack, né, no fim das contas. Então, que a primeira normalmente são composições feitas especialmente para aquele filme, então um arranjo instrumental, uma produção eletrônica, base que vai te acompanhar ao longo daquela narrativa toda. E a soundtrack normalmente são composições que o próprio diretor ou o editor de som vai montando ali para alimentar aquele filme. Alguns trabalhos já saem do cinema com as duas prontas para a loja, né? Hoje a gente tem a lógica de Spotify um pouco mata isso, né? Mas antigamente você tinha já a sua edição, um grande compositor, um Howard Shore da vida vai fazer a composição, mas você vai ter uma outra versão que são só soundtracks, que são só as músicas que estão rolando. Isso fica bastante popular ali a partir dos anos 80 e começo dos anos 90, principalmente essas soundtracks, quando elas começam a ter essa questão mais de músicas adolescentes, né, impactando mais adolescentes, que é o que a Isadora falou, né, que vai acabar formando a gente ali na frente. E eu acho curioso o quanto esses filmes que dependem apenas da OST, da Original Soundtrack, parece que eles têm um desafio a mais de se conectar com as pessoas, porque você está lidando com uma coisa completamente nova, uma coisa que você nunca ouviu antes. Às vezes você pode conhecer o compositor, você pode ter uma percepção prévia por causa do diretor, do tipo de nuance que ele aborda nos filmes dele, mas parece que é um desafio a mais que o compositor tem de conseguir estabelecer esse elemento de conexão entre o que está em tela e a pessoa que está sentada ali assistindo, né? Então, eu acho bonito esses conceitos diferentes que a gente vai criando a partir disso de música. Vocês que gostam de música assim e gostam de cinema, vocês ficam de olho às vezes, tipo, pô, esse filme aqui foi o John Williams que fez a música, ou que nem eu falei do Hans Zimmer. Fica? Super. Eu tenho um grande exemplo, assim, que é focado nisso que o Kleber tava falando, né, da Original Soundtrack, que quando eu era novinha, assim, eu assisti o The Hours, aquele filme que tem a Nicole Kidman. Sim. Enfim, tipo, a Meryl Streep e a Julianne Moore, que eu acho, tipo, surreal, assim, eu acho maravilhoso esse filme. E a trilha, que é do Philip Glass. E aí, tipo assim, virou uma chave muito absurda pra mim. De como eu entendi a música. Porque a música, essa trilha sonora original, ela me fez entender o filme de um outro jeito, assim, eu era muito nova. E é uma coisa que, tipo, quando você é mais novo, assim, você, tipo, às vezes, essa música instrumental, coisa meio chata, ou tipo, ai, nossa. Cara, a trilha do Philip Glass, assim, me levou para um outro lugar, daí eu virei uma grande fã, assim, tipo, acompanho o trabalho dele até hoje, já tive a oportunidade de ver, então, assim, é um negócio que eu sempre tô alerta e eu tô sempre olhando quem fez a trilha, assim, principalmente quando é uma que me dá meio que um arrepiozinho, assim, sabe? Sim. Eu tenho bastante disso com o John Bryan, principalmente na trilha sonora do Brilho Eterno de uma Mente Lembrança. Maravilhoso. Ela é uma soundtrack, mas ela tem uma OST. O que ele faz ali no trabalho super reducionista de piano e poucos arranjos de corda, assim, é uma coisa que te comove, que te acompanha no filme inteiro, assim, uma coisa muito avassaladora. Eu vejo outros trabalhos que ele também assina a produção da trilha sonora e é sempre um espetáculo, assim. Eu tenho isso com... Acho que a primeira vez que eu me toquei quem faz uma trilha e como essa trilha modifica a gente foi com o Central do Brasil. Nossa. E a trilha do Antônio Pinto. Porque é muito fascinante pra mim toda a mudança de tom que o filme tem quando a gente tá na cidade e quando a música começa. Quando eles saem daquele túnel, que as cenas são mais acinzentadas e elas começam a ficar amareladas e de repente o tom da música muda e a música vai nos acompanhar durante o filme inteiro. Acho que aquilo foi muito marcante pra mim nessa experiência e depois eu fui me conectando com diferentes compositores. Eu acho que
por exemplo, a última experiência que eu tive foi assistir Monster do Koreeda no cinema, e aí a hora que apareceu o nome do Ryuichi Sakamoto na tela, no final, dizendo que o filme era dedicado pra ele, eu já tava aos prantos, eu continuei chorando, porque eu fiquei pensando, é a última trilha que a gente teve do Sakamoto, e é tipo uma trilha, assim, completamente absurda, que nos coloca dentro daquela experiência de uma forma muito única, assim. Então acho que existem esses artistas que sabem conectar de uma forma muito interessante a história que está sendo contada. E é interessante também como mesmo esses compositores e a gente tendo uma relação com eles, nem sempre tudo que eles fazem vai dar certo. Eu acho que o Sakamoto é um exemplo disso, que, por exemplo, o trabalho dele com o Almodóvar e de Salto Alto poderia ser, sei lá, a coisa mais importante da minha vida, porque são duas pessoas que eu amo juntos, e tipo, não deu certo, porque a música dele parece que não conversa com o universo do Almodóvar e fica, tipo, esquisito, sabe? O Almodóvar usou a trilha porque já estava feita, mas ele também não tinha gostado e não funciona no filme, não se encaixa. E é curioso isso, porque são dois artistas com marcas muito fortes, né? Então esse tipo de coisa também acontece. Quando você puxou essa pauta de narrativa e trilha sonora, e aí eu comecei a pensar em alguns filmes mais recentes, que talvez sejam fáceis de conectar com o ouvinte, e até pegando um que vocês gravaram o podcast também recentemente, é o Pobres Criaturas. Sim. A trilha sonora é do Jerskin Fendrix, que é um cara que eu conheci no meio da pandemia, ele lançou o primeiro CD dele. É um artista indie, mega underground, até dentro da cena indie, assim. E eu achei muito curioso como ela é uma trilha não trilha, mas porque ela dialoga diretamente com o processo de transformação da personagem da Bella Baxter, né? Tanto que nos momentos iniciais, ela não são acordes, elas são notas meio soltas, meio avulsas, e aí elas tem uma característica, é quase como se fosse uma criança aprendendo a falar, e ele traduz isso musicalmente nas primeiras cenas, onde ela começa a aprender a andar, onde ela está comendo, onde ela está se movimentando pela casa, e ao longo do filme, essa trilha sonora que inicialmente ela é quase quebradiça, torta e inexistente, ela vai ganhando uma complexidade que acompanha justamente esse desenvolvimento da Bella Baxter dentro do filme, assim. Sim. Eu falei, cara, e foi uma coisa que eu saí do cinema, eu falei, cara, eu preciso baixar essa trilha sonora, porque ela conseguiu me tocar, de novo, é uma coisa totalmente fragmentada, é uma não música que no fim das contas acaba se conectando com você de alguma forma. Eu assisti esse filme numa sala com som Dolby Atmos, e foi, tipo assim, uma experiência absurda, porque cada um desses acordes estranhíssimos, você realmente sentia, assim, tipo, na sua pele, assim, parecia que tava na sua nuca, assim. E é muito interessante como no filme você tem no início muita estranheza e depois você vai adentrando esse universo dela, e a trilha é um guia muito pontual, assim, muito marcado, que a gente sai com aqueles acordes na cabeça da gente, é muito interessante. Até pensando em cinema recente também, e aí pensando nesse lugar de quanto às vezes a não trilha, a ausência da trilha sonora, ela é essencial, é o que acontece com o Zona de Interesse? Zona de Interesse. Eu ia falar, é incrível. Do Jonathan Glazer, ele tem uma parceria com a Mika Levy, que é uma musicista britânica de um projeto chamado Mikachu, que eu acho que só eu e a Isa ouvimos nos 2000, assim, uma coisa super bizarrinha. Mas ela foi se transformando em uma das grandes compositoras ao longo da última década. Ela assina a trilha sonora do Under the Skin, que é o filme anterior do Jonathan Glazer. Maravilhoso. E eu tava numa expectativa altíssima para ver o que ela ia fazer com o Jonathan Glazer no Zona de Interesse. E o que ela faz é não fazer. A trilha é quase inexistente. É um ruído, uma coisa meio suja que você percebe que está ali em alguns momentos, mas ela desaparece quase por completo para justamente que a gente tenha esse foco total na câmera e nos personagens que a gente está acompanhando ali, mas quando ela surge, e é naqueles momentos de experimentação que o Jonathan Glazer usa para fazer marcações dentro do filme, ela vem como um elemento de desconforto. Ela fala assim, isso que você está assistindo, cara,
isso não tá certo, e ela vai te aumentando essa angústia, esse momento de desconforto com aqueles personagens que estão vivendo uma vida perfeita atrás do muro de Auschwitz, sabe? E isso eu achei fantástico, o quanto às vezes é difícil para um compositor. A gente pensa muito John Williams, por aquelas trilhas épicas de Indiana Jones e Star Wars, mas o quanto é difícil para o compositor no sentido de que, cara, eu preciso dar um passo atrás e entender que aqui eu não posso colocar uma coisa gigantesca. O menos aqui, de fato, faz muito mais sentido para a narrativa do que uma orquestração gigantesca, milhares de músicas e batuques e tudo. Até pensando no que o Hans Zimmer faz em Duna, que é uma coisa super grandiosa, que combina com aquele cenário, né? Sim, sim. Não, e vocês estavam lembrando muito bem desse do Pobres Criaturas, que é uma das coisas que eu adoro também, essa composição frenética que ele cria ali realmente da trilha, porque até como vocês falaram, ela vai trazendo essas camadas e as etapas da vida da Bella ali e tal, mas quando você vai ouvir só a trilha, ela é, como o Kleber falou, assim, uma trilha em construção. E é tão maluco de você ouvir uma trilha dessa, porque ela tá... Os sons parece que estão sempre meio sobrepostos, e você tá o tempo todo falando, cara, tá nascendo alguma coisa aí. Parece que ela tá realmente sendo construída. E isso ficar de uma maneira tão intrínseca na obra, de uma maneira que a gente às vezes nem presta atenção naquilo, até me lembrou que eu lancei, já faz alguns anos, né, que eu coloquei um post dentro do Cinemação falando sobre a diferença e o que é o som diegético, né? Então, para quem não sabe, quando a gente está falando de som diegético, aqui a gente está falando de trilha, né? E também dessas camadas. Que é o som com poucas calorias, né? Ele é light. O som diegético, ele é basicamente o som que o personagem que estão em cena, eles podem ouvir. Então, são sons de carro, de multidão, de pássaros, né? A música tocando no fundo do bar e tal, esse tipo de coisa. A Bella Baxter com a Carminho no filme. Isso. Só que o som diegético ele ainda pode variar entre síncronos e assíncronos. Então, assim, bem resumidamente, os som diegéticos síncronos, eles são aqueles que o personagem ouve e é gravado enquanto a cena acontece, não tem efeito nenhum. Agora, os assíncronos, eles são o que o personagem ouve, só que na hora da gravação, esse som ele não tá lá, ele é colocado depois. E esses dias eu tava até assistindo um filme recentemente, eu tava achando tão estranho que a cena era a seguinte: era um cara sentado num bar que tava tendo um show, uma música lá no fundo, o cara tá sentado no bar tomando um drink, chega um outro pra conversar com ele, e juro, os dois, um senta do lado do outro e o tom deles conversarem é tipo, pô, esse bar aqui muito louco, né? É muito louco e tal. É um tom super baixo, não fazia sentido nenhum o som, tipo, eles estarem falando tão baixo naquele ambiente. É porque provavelmente é um som diegético assíncrono. O personagem teoricamente está ouvindo a música, só que a música não está ali na hora da gravação, né? E isso é muito legal da gente observar, porque é isso, porque quando a música entra, ela meio que vai grudando essas camadas que a gente tá vendo em cena, e eu acho que isso que é mais maluco, assim, que é esse trabalho de composição, como vocês estavam falando, que muitas vezes, por exemplo, nesses filmes indie, eles são extremamente necessários, né? Porque você vai trazendo essas camadas de emoção ali. Vocês sentem muito, assim, quando o filme tem pouca trilha, ou, sei lá, ele é muito silencioso, vocês sentem falta, ou vocês conseguem comprar a ideia de, não, beleza, esse daqui é um filme que trabalha mais o silêncio e tudo bem? Eu acho que quando é isso, depende do roteiro, assim, depende da premissa do filme, daí com certeza, eu não me incomodaria, entendeu? Entendi. Não é que você vou deixar de assistir um filme. Não, cinema mudo, não tem problema. Eu assisto muito esse filme iraniano e neles nunca tem trilha, né? E aí, é verdade.
ali já é uma narrativa, uma construção estética muito clara. Existem alguns filmes de alguns diretores mais modernos que têm trilha. E é interessante, por exemplo, tem um que se chama Eles Não Sabem dos Gatos Persas. Eu acho que é mais ou menos esse o nome. Eu amo esse filme! Que é sobre, tipo, a comunidade indie, musical, alternativa de Teherã. E é super interessante como eles usam a música, e a música é casada naquele espaço urbano. Tem outros filmes que são iranianos. É um documentário, né? Ele vai acompanhando. Sim. Boa parte da trilha sonora foi feita a partir de filmagens de bandas locais. E é muito legal. Certos tipos de consumo de música no Irã são proibidas pelo regime. Eu acho que eu já assisti esse filme. É lindo esse filme. E aí tem banda de metal, tem banda de indie, tem banda de rock psicodélico, de rap. E aí, assim, eles vão nesses buracos filmando essas bandas se apresentando, e gente tem a história toda acompanhando uma banda que quer sair dali pra se apresentar na Europa e viver na Europa. Sim. E aí, pra mim, é muito... Quando o filme é muito urbano, eu acho que eu preciso de música, de barulho. Eu acho esquisito quando é um filme extremamente urbano e, tipo, quer vender um silêncio que não existe. Porque na cidade a gente é impactado por uma quantidade de sons e de músicas que muitas vezes a gente nem tá necessariamente ligando aquilo ali diretamente ao que a gente tá consumindo. E eu acho que isso é muito bem captado, por exemplo, no cinema do Cláudio Assis. Quando ele filma Recife ou quando ele filma outras cidades de Pernambuco, sempre tem uma coisa de que existe a música, que é a trilha composta pro filme, tipo a trilha absurda de Amarelo Manga, mas existem muitas músicas, muitas coisas que são ouvidas pelos personagens e que se misturam a essa trilha e cria essa espécie de sonoridade da cidade, assim, que isso pra mim é muito rico. Então, às vezes, quando querem me vender uma cidade em silêncio, eu acho estranho. Mas se é um filme, tipo, na natureza, um filme de época, pra mim é outra experiência. Né? Sim. Total. E aí, voltando um pouco, vamos parar pra pensar um pouco sobre a importância também da trilha, principalmente nos filmes infantis. Eu acho que, assim como eu, não sei vocês, mas a gente cresceu com Disney, né? E muitas princesas e príncipes, né? E muitas coisas desse tipo. E a música sempre foi essa cola, realmente, que faz... Que inclusive ajuda também a criança a entender um pouco da emoção que estava impressa ali naqueles desenhos e hoje em dia nas animações e tudo mais. Vocês acham que a trilha ela tem também essa função meio que educacional numa segunda camada dela, assim? Eu não sei, porque a gente foi meio que pervertido, né? Você falou de Disney, eu fiquei pensando muito, por exemplo, os filmes da Globo, da Angélica. Nossa, eu ia falar a mesma coisa. Xuxa. Porque assim, eles eram Xuxa, todos eles eram filmes que tinham ali a distribuição da Som Livre, né? Então você tinha vários momentos musicais ao longo do filme que não estavam necessariamente relacionados à história. Eles eram quase musicais mesmo. Não, eram pontos musicais. Era tipo assim, agora a Angélica tá zoando a TV e sei lá, vem o Vini e o Vini vai tocar uma música ali. E aí você Xuxa Requebra, são 137 artistas usando. Então, isso até desde a década de 80. Os filmes da Xuxa, eles eram grandes vitrines para as canções dela, assim, e às vezes não estavam nada a ver relacionados com a trama. Qualquer, acho que filme Globo, né? Infantil. Os dos Trapalhões tinham muito. Eu ia falar, o do Didi, eu lembro muito que tem aquele do Simão lá, do Fantasma, que tem Sandy Júnior, tipo... A Sandy Júnior é o Noviço Rebelde. Noviço Rebelde, verdade, Noviço Rebelde. Então, cara, tem tudo isso, assim, que realmente pareciam filmes musicais mesmo, de tipo, do nada... gente cantando. É muito relacionado com a nossa própria percepção de música dos anos 90, 2000, assim, porque a gente não tinha Spotify, a gente vivia desses flashes momentâneos de música nas programações de TV aberta, assim. Nem todo mundo tinha acesso à MTV. Então, acho que era uma coisa meio do espírito do tempo, assim. Eu acho que quando a gente vai pra Disney é um outro conceito, assim. Eu não sei nem se a gente tem essa percepção da música como música. Eu acho que a música meio que estava atrelada como parte de fato da narrativa ali. Eu acho que é outro universo. E outra pegada. É engraçado porque eu era uma criança que eu realmente não ligava nem um pouco pros momentos musicais da Disney. Eu era meio Wandinha sendo torturada em familhadas porque ela tem que assistir filmes da Disney. Mas eu tinha muitos momentos musicais
que existiam no cinema, que pra mim eram muito fundamentais. Tipo, a cena que eles dançam em Os Fantasmas Se Divertem, pra mim. Perfeito! Perfeito. Harry Belafonte. Aquilo é muito fantástico na minha formação musical. As apresentações musicais da Elvira em Elvira, Rainha das Trevas. Tipo assim, eu esperava, eu contava os minutos pra ela bater os peitos no final do filme. Essas coisas eram... Entendeu? Eu era uma criança meio esquisita, mas era essa formação... Eu pensava agora, exato. As cenas do Esquecendo de Mim, quando ele bota música em casa e começa a dançar com os bonecos, também era uma coisa que eu adorava. Eu não sei tipo de montagem da Disney, pra falar de verdade. Eu só penso eu sei que é uma coisa absurda, assim, que é uma coisa que movimenta milhões, mas eu também nunca tive esse impacto Disney, por exemplo, esse impacto Frozen, o Moana, eu sei que é um filme que hoje em dia reverbera muito nas crianças também, mas na minha época eu nunca consegui me conectar com esses musicais da Disney de alguma forma. Eu assistia, mas eu não era uma coisa que as músicas ficavam na minha cabeça. Porque eu sei que tem crianças que escutam e cantam essas músicas muito, mas não era uma coisa minha. Eu lembro mais desses outros filmes, e eu lembro muito desses momentos que existiam no cinema comercial, que era meio que aquele momento montagem acelerada do filme, que era meio inspiração MTV. Sim. Aí, tipo, sei lá, a personagem da Lindsay Lohan trocando de roupa várias vezes. O Macaulay Culkin e ela andando de bicicleta, tocando My Girl em Meu Primeiro Amor, sabe? Esses momentos que são essa montagem rápida de coisa. Sim, total. Sim. Então eu tenho mais dessas memórias que são específicas, que estão meio nessa formação. E é engraçado porque é uma formação que fica na nossa cabeça meio shuffle, assim, porque mistura 500 mil coisas, né? E eu acho que isso também é mais rico, até, de algum modo. E tinha filmes que às vezes eles têm uma narrativa inteira e eles têm um único momento musical e fica, tipo, eternamente marcado por aquilo. Por exemplo, quando a gente pensa no Curtido a Vida Doidado. Ele tem várias coisas acontecendo, mas você tem aquele ponto em específico na trama onde ele toca Twist and Shout e ele canta na parada e você tá ouvindo ali então, o lance de brincar com a trilha diegética e é um momento só, mas aquilo meio que eterniza, fica eternamente grudado na sua cabeça, sabe? Total. A cena musical de Clube dos Cinco é tipo, que eles ficam correndo. Ai, perfeito. Mas eu tô pensando aqui porque, por exemplo, nos filmes brasileiros, ela era mais escrachada realmente, né? Porque você tem uma pausa, aí entra o artista em si. Que tá fazendo um bico, sei lá, de faxineiro. One Hit Wonder, sabe? Um cara de um hit só, um pillbox da vida que sumiu no ano seguinte, sabe? Caraca, eu nunca tinha me atentado a isso, é verdade. Era meio era pra vender aqueles artistas que estavam conectados, que é tipo nesse dos Trapalhões na Terra dos Monstros. Aí o Dominó existe no filme como o próprio Dominó, e daí eles ficam citando, aí tipo o pai da Angélica é como se fosse o produtor Dominó. Aí os grandes artistas da nova geração que são o Dominó ficam presos na Pedra da Gávea junto com os monstros. Aí do nada para no meio dos monstros pro Dominó fazer um número musical. É tipo, é meio. Joga pra um espaço que é meio do absurdo, assim. E que é muito curioso, porque a gente entrava. Eu lembrei de uma coisa que em alguns momentos esses filmes tentam até criar carreiras musicais pra esses protagonistas, Didi e afim. Por exemplo, aquele clássico filme do Sérgio Malandro e o Faustão, que tem o Rap do Lobo. Perfeito. E, tipo assim, eles tentam criar uma carreira musical pro Faustão e ali, sabe, nesse momento, nada a ver, fica uma coisa completamente bizarra. Nossa, insanidade. Estamos entrando num lugar perigoso. Não, mas voltando pra gente não entrar nessas barras tão pesadas, e se tá falando de criança, eu acho interessante pensar, por exemplo, num filme que as pessoas resgataram recentemente por causa do falecimento do Ziraldo, é o filme do Menino Maluquinho, de 1995. Sim. Ele tem trilha do Antônio Pinto, que cria vários momentos, mas ele tem várias cenas com músicas que são muito clássicas do cancioneiro brasileiro, tipo Milton Nascimento, por exemplo. Sim, e tem coisas muito específicas daquele momento musical dos anos 90, então tem coisas tipo Paralamas, umas coisas assim, que é super interessante quando você pensa que você está comunicando com criança. E era uma trilha que tinha tipo uma
força assim, muito grande, que eu lembro que depois, durante muito tempo, você ouvia algumas coisas e você lembrava de O Menino Maluquinho. E é bem isso que a gente falou, né? Tem esses dois espaços assim pensados, que era o espaço de a música criada pelo Antônio Pinto, tinha a música O Menino Maluquinho, que era cantada pelo Milton Nascimento e a Rita Lee, e tinha uma outra música que era cantada pelo Samuel e a Paula Morelenbaum. Então tinha essa relação de apresentar também, eu acho, grandes artistas para as crianças. Eu acho que a trilha também funciona num caminho desse caminho que também é muito legal, assim, que você se conecta com artistas que jamais chegariam nas crianças, mas no filme aquilo funciona. Então, e eu tava pensando, enquanto você tava falando isso, me lembrei de uma coisa. Eu, por exemplo, uma das trilhas da minha infância era o Rei Leão. O Rei Leão era, nossa, a trilha, eu cantava e tal. Quando eu vou para filmes mais antigos que eu assisti também, tipo a Branca de Neve, enfim, a Pequena Sereia, Bambi, essas coisas, tipo, eu realmente não lembro das músicas, assim. É porque eram aquelas trilhas. Mas eu acho... Mas isso é interessante, que também tem a ver com a dublagem brasileira, né? Que tinha um cuidado absurdo e chamava grandes artistas para fazerem as trilhas. Tanto são cantoras muito importantes e nas suas épocas que fazem essas trilhas, né? Se a gente buscar nesses filmes bem antigos, tipo Branca de Neve, Cinderela, são cantoras que eram importantes naquela época. Não, só, por exemplo, depois nos anos 80, por exemplo, a Adriana Calcanhoto chegou a fazer trilha sonora de filme da Disney, ela canta, dubla uma cachorrinha, por exemplo. Nos anos 90, as dubladoras que fazem as cantoras do Hércules, por exemplo, são todas grandes cantoras. A Rosa Maria Colinha é uma dessas cantoras. Então elas têm tipo um trabalho absurdo. A trilha de Hércules eu acho absurdo o fato de ter... É verdade. É maravilhosa. Aquelas cantoras são perfeitas. Aí, não, lembra de alguma coisa da Disney? Aladdin, né? Aladdin também era forte. Aladdin tem o curioso que a dubladora canta todas as línguas. Vocês sabem disso? Não sabia, não. Não sabia. Não sabia. É a... mentira, inventei fake news. É do Príncipe do Egito. Isso que eu ia falar. O do Aladdin é a coisa. Oh, meu Deus. Eu inventei fake news, eu joguei verdade de fake news. Mas é o do Príncipe do Egito. Tem a personagem que... Maravilhosa. A mãe do Príncipe do Egito naquela cena inicial é a Ofra Haza, que é uma cantora israelense, e ela grava essa trilha em 18 línguas. E aí ela canta também em português no filme. O do Aladdin é O Mundo Ideal, né? Eliana e Alexandre Pires. Nossa senhora! Aí a gente vai ter que falar da trilha do Tarzan com o Ed Mota. Essa trilha é ótima. Essa trilha é maravilhosa. Essa trilha é absurda. E Phil Collins, né? Sim, a versão americana. Eu amo. Nossa, eu amo também Phil Collins. Mas vocês acham que, por exemplo, nesses casos, a gente pode ter o caso da trilha envelhecer mal? Vou contextualizar. A gente tá tendo agora uma onda de, né, live action, vamos trazer de volta Pequena Sereia, não sei o que, tal. E aí, as músicas estão voltando. A própria Pequena Sereia agora, tipo, a minha esposa, por exemplo, sabia todas as músicas, cantava todas as músicas ali. Só que ao mesmo tempo, a gente também tem a onda lá do não atirei o pau no gato, né? Que existe uma preocupação educacional também. Vocês acham que nesse caso, assim, tipo, às vezes quando a gente vai revisitar alguma obra pensando na trilha, é necessário fazer essa modificação? Porque às vezes não vai encaixar com o tempo que a gente vive mais mesmo, né? Total, né? Eu tô tentando pensar em quais outras que rolou, se teve alguma que rolou isso, não lembro agora. Assim, das obras da Disney especificamente, eu não achei nenhuma, mas ainda assim a gente tá falando de um estereótipo que hoje em dia ele é muito combatido, né? Que é a mulher em perigo e o homem... buscando, e aí ela canta uma música de eu preciso do amor, e sabe, é uma coisa tipo muito estereotipada. Eu acho que a própria trilha sonora envolve o filme todo, né? A questão, por exemplo, do Mulan.
que é um filme que teve que ser totalmente adaptado para que ele pudesse penetrar no mercado chinês, que desde sempre teve um problema muito grande com a versão original da animação da Disney, né? Então, eu acho que esse... Então, quando pensa na música, pensando Disney, é a mudança do remake de A Dama e o Vagabundo, que na nova versão a Disney tirou os 2 gatos siameses que existiam na versão original, que é uma música extremamente problemática. Ela era cantada pela Peggy Lee no filme original, e aí eles basicamente são os vilões, e é uma coisa extremamente estereotipada, como se eles fossem tipo meio japoneses, chineses, enfim, um misto de pessoas asiáticas e problemáticas. E é super bizarro porque essa cena é desde sempre considerada uma cena extremamente racista e problemática, e basicamente no último ano essa música da Peggy Lee voltou a viralizar no TikTok, e aí as pessoas começaram a fazer trends cantando essa música, e elas ficam tipo meio imitando os gatos do filme, e daí as pessoas ficam assim, gente, vocês têm que parar um segundo pra pensar que essa música é muito racista, essa trend é muito racista, e essa música retornou. Então é meio bizarro, mas por exemplo a Disney na versão de 2019 ali, que eles lançaram uma nova versão do Dama e Vagabundo, eles tiraram essa música do filme. E é que nem, sei lá, se você pensar, se a gente pegar um filme como Você Já Foi à Bahia, tem várias canções ali que são bem problemáticas. Então acho que tem, no passado da Disney, cheio de coisas problemáticas, e é importante que a gente reveja também o que esse universo de sons está dizendo, que eu acho que isso vale para todo o cenário de trilha sonora, que nem, por exemplo, quando a gente pensa, mostrou uma cena de deserto, uma mulher árabe com um hijab, e aí toca o mesmo tipo de instrumento, que é aquele que o pai da Norah Jones toca. É a cítara. Não é cítara, é cítara. Não, é uma variante, né? Enfim, é um tipo de som que as pessoas reconhecem como um imagético estereotipado de uma construção do cinema norte-americano para representar países árabes. É cítara, sim. Citar. Tá, é uma coisa que se repete muito, e é um tipo de coisa que está entranhado nesse tipo de trilha sonora e que se repete de forma bastante constante. E a gente também vai ter esse tipo de repetição quando o cinema norte-americano vai representar, às vezes, países latinos e coloca determinados ritmos de uma forma meio problemática, às vezes sem entender. Cada região, por exemplo, tem seus ritmos, e aí você representa qualquer lugar da América Latina, às vezes colocando samba, por exemplo, ou ritmos caribenhos em qualquer outro país da América Latina. Então, existem coisas bem problemáticas que eu acho que a trilha pode reproduzir, e às vezes aquilo não tá tão diretamente claro pro espectador, mas aquilo fica no imaginário do espectador e é bem problemático. Eu acho que é engraçado como tem algumas coisas que são meio que inadaptáveis, sabe, no meio disso tudo. Pensando muito naquele filme A Canção do Sul, que era um filme que passava seguidamente no SBT nos anos 90. É um filme que eu não sei nem se ele tá no catálogo do Disney Plus, eu acho que eles não subiram esse filme. Ele tem todo o enquadramento musical com uma trilha sonora focada em cantos de escravos, mas ele traz uma realidade do sul dos Estados Unidos que é completamente inexistente para a época em que o filme se passa. Ele é extremamente racista, ele traz um conceito mega feliz, como se você fosse feliz sendo um escravo ou uma pessoa escravizada ali. E esse é o tipo de filme que não, mesmo colocando aquela tarjinha da abertura ali que alguns filmes têm, esse filme é um produto da sua época e é importante exibi-lo dessa forma para gerar discussões, é o tipo de coisa que não tem como resgatar e merece ser enterrada. Assim, é bom preservar esse filme, mas não tem como. Esse filme não está disponível no Disney Plus. Nos Estados Unidos, ele não foi nem lançado em VHS a partir dos anos 80, quando a Disney começou a lançar as coisas. Mas no Brasil, ele foi lançado em VHS. Mas, por exemplo, dentro do universo da música, queria que vocês me explicassem isso, porque é uma coisa que eu realmente não faço ideia. Existe, por exemplo, algum tipo de preocupação de artistas, compositores e tudo mais, em pegar, de repente, músicas do passado e daí meio que, vou ter que reescrever, sei lá, esse verso aqui porque envelheceu mal e tal, ou essa música ela nem é regravada, ela não é, sabe? Existe algum tipo de preocupação desse tipo? O Racionais, eles têm feito isso em algumas vezes. O Criolo fez isso. O Criolo fez isso. O Chico Buarque deixou de cantar algumas músicas. Deixou de cantar algumas músicas, Eu acho que varia muito de quem é a pessoa e o quão progressista e consciente ela tá, né? Mas, por exemplo,
exemplo, uns caras tipo Roger Moreira, do Traje Rigor, é um cara que continua vivendo dos mesmos erros ali, não tem a menor perspectiva de mudança. Então varia muito de quem é a pessoa e com bom senso. O interesse que ela tem, né, de mudar essas questões. Ou de levar pro lugar de, essa música foi composta em 1980, então é um produto do seu tempo. Tipo... E também tem pessoas, por exemplo, que às vezes cantavam coisas que não necessariamente eram violentas ou alguma coisa do tipo, mas que não eram necessariamente a sua realidade, e aí a pessoa modifica. Entendi. Por exemplo, a Felipe Cato fez adaptações de algumas faixas dela que antes referenciavam a questões que eram importantes para pessoas negras, dela não se sentiu mais a vontade de cantar aquelas coisas que ela estava cantando, dela acabou modificando algumas coisas, mas é isso que a gente falou, acho que varia muito de artista de ter essa preocupação, que no caso, por exemplo, quando a gente fala de cinema, as produtoras estão cada vez mais preocupadas em evitar esses boicotes, elas querem que esses debates apareçam porque isso gera buzz, mas elas querem evitar o boicote, então elas tentam agradar todos os lados e elas fazem essas mudanças, né, que é o caso da Disney, que tá sempre muito preocupada com isso. Wanted a nanny for 2 adorable children. If you want this choice position, have a cheery disposition, rosy cheeks, no warts. That's the part I put in. Play games, all sorts. Pensando agora num outro aspecto, né, das trilhas sonoras, a gente comentou aqui sobre a questão da importância da trilha e a trilha, né, também dentro de obras infantis e tal, mas a gente tem um outro ambiente que são os musicais, né, que assim, tem gente que ama e tem gente que odeia musical. Eu odeio. Eu tenho poucos que eu gosto. Eu já fui do mundo que dizia que odiava musicais, aí depois eu comecei a fazer uma lista e vi que eu gostava de muitos mais musicais do que eu disse que eu gostava de musicais. E aí eu descobri que, na verdade, o que eu não gostava era dessas adaptações ruins que Hollywood faz de musicais que são muito famosos. Daí isso eu realmente não gosto. Mas no final das contas eu gosto de muitos musicais, então hoje em dia eu já digo que eu gosto de musicais. Então, mas o que tem no musical que, por exemplo, porque, vamos parar pra pensar aqui numa pessoa que tá ouvindo a gente, tá falando assim, tô conversando com 3 pessoas ali, tirando o Rafael, que é só um amador ali do meio, 3 pessoas profissionais que estudam música e tal. Certamente o gênero de filme delas que elas mais amam é musical. Então, eu já vou começar aqui. Eu não gosto da gratuidade e da epifania de alguns musicais, assim, porque fica uma coisa muito... tá lá andando, aí... sabe assim? Aí, tipo, do nada, fecha o semáforo, aí as pessoas começam a dançar. Tipo assim, caras, eu gosto de documentário, sabe? Tipo, como é então, que eu consigo gostar disso, assim? Mas, por exemplo, quando tem ligação, por exemplo, eu amo Moulin Rouge, eu amo Chicago, eu amo... Então, mas esse é o caso de boas adaptações, tem umas que são muito ruins, que tem umas que são muito ruins, amiga. Eu acho que esse é o ponto. Fantasma da Ópera, tipo, coisas que fazem sentido dentro ali do negócio. Já tem uma trama musical por trás, e tem até um caso interessante que eu fui ver La La Land na pré-estreia, porque uma amiga queria ver e tal, e eu fui meio sem saber. Daí eu saí do cinema, eu odiei. Aí depois... Eu amo La La Land, é um dos únicos musicais. Mas olha que estranho, daí uns 3 anos depois, eu tava na casa de uma amiga, não sei, daí eu falei, putz, eu odeio esse filme. Aí a gente começou a assistir assim, aí eu falei, gente, mas até que faz sentido, assim. E daí eu comecei a gostar desse filme. Eu não sei que chave que virou. Fala. Sabe, eu acho que era a casa, viu, Isa? Acho que você tava em casa, daí não prestou tanta atenção, o gato subiu no colo, tava comendo uma pizza. Eu acho que o teatro musical, o teatro como um todo, ele tem uma perspectiva de que a gente vai muito mais aberto a imaginar e a deixar que
que um tipo de fruição específico aconteça. Sim. Então a gente tá preparado pra... Tipo, se o ator nos diz, existe um monstro aqui do meu lado, nós não estamos vendo nada, mas a gente acredita no ator e a gente confia naquilo. É isso. O cinema nos últimos anos, especialmente o cinema norte-americano, ele busca exacerbadamente uma verossimilhança com a realidade. E aí me irrita muito você tentar fazer algum tipo de musical que esteja centrado em alguma conectividade com a realidade. Porque o conceito do musical, pra mim, é por mais... A história tem que ter algum tipo de absurdo que você completamente compre aquele momento que o ator vai virar pro lado e começar a cantar. E eu prefiro esse tipo de absurdo. Né? A história não precisa ser fantasiosa, porque a gente pensa, por exemplo, Canções de Amor, do Christophe Honoré. É basicamente, eles estão por Paris, aí é tipo, transei, dei uma gozada e quero cantar, uhul, e eles saem cantando. Só que você compra aquela narrativa e você embarca naquilo. E aí eu acho que às vezes os musicais que eles vêm do teatro, e são grandes musicais no teatro, e Hollywood tenta adaptar, ele tenta deixar extremamente verdadeiro, extremamente real, e se preocupa com outras coisas que não são a criação desse universo, porque tem musicais que são completamente, tipo, super baixo orçamento, que o conceito é meio maluco, mas você embarca naquilo. Faz sentido, é, tipo, o Hairspray do John Waters. O legal dele é que é completamente maluco, e daí é tipo assim, ela é uma branca gordinha e quer dançar com os negros e quer cantar com eles. Hairspray eu gostei. É uma maluco, então acho que depende muito da forma como isso é construído. Eu acho que o musical nos pede um tipo de mergulho que às vezes a gente não estava preparado para isso. Tanto que agora eles têm até enganado as pessoas, né? Eles não dizem que o filme é musical. E aí é um problema também. Isso. Putz, que bom que eu não peguei. O Renan deu um tchauzinho pra Cats agora com essa fala dele. Não dá. Não, Cats não dá. Cats é horrível. Mas sim, é lixo tóxico. Mas, Arinelli, por outro lado, ao mesmo tempo que eu não simpatizo com o cinema musical, é horrível falar, eu não gosto de cinema musical, desprezo, não. É algo que não dialoga comigo. Eu gosto muito de momentos musicais em filmes, sabe? Em ter aquela cena em que o artista está interagindo de alguma forma com a música está presente ali, ela reverbera em mim. Por exemplo, a Mia Wallace, no Pulp Fiction, quando ela bota Girl You Be a Woman pra tocar, e ela ela põe aquele CD na parede, e ela tá com o casaco do John Travolta, e ela começa a dançar, e ela estira aquela lagartona de que ela acha que é de cocaína, mas que não é cocaína, é heroína, e de repente o nariz dela estoura e a música tá rolando, e isso é perfeito, assim. Eu acho que o Tarantino é um bom exemplo desses caras que existem vários um bom uso de trilha, porque ela tem essa trilha diegética, ela tem essa trilha que é meio que rolando de fundo para compor a cena, a trilha sonora nos filmes dele, são vários momentos, ela é picotada, assim, a música corta do nada, sem ter aquela coisa do fade in, fade out, e funciona dentro da estética que ele propõe. Ele não é o único, eu gosto muito também do Edgar Wright, que é outro cara que também brinca muito com essa questão da trilha sonora. Quando a gente vai pro Baby Driver, por exemplo, a cena de abertura do Baby Driver, ela é inteiramente planejada a partir da música. A música está relacionada com aquilo, ele é essencialmente um musical naquilo que ele se propõe, só que sem ter necessariamente as pessoas cantando, mas toda a arquitetura da cena, o movimento da câmera, a fluidez, a atuação dos atores está relacionada com a música que ele está produzindo ali. Então, esses elementos, esses momentos onde a música é bem colocada e cria essa cena musical, pra mim isso aqui, ó, ouro, amo cinema nesse sentido. Eu amo quando quebra a expectativa e daí do nada as pessoas começam a cantar, tipo em Magnolia, que do nada todo mundo canta. E aí fica a coisa mais absurda que você fica, o que tá acontecendo? Eles estão cantando, e daí eu também gosto de outros momentos que as pessoas cantam juntos, tipo Tiny Dancer do Elton John em Quase Famosos, acho aquela cena linda. Eu gosto quando as pessoas cantam, eu gosto, por exemplo, quando Caetano aparece em Fale Com Ela do Almodóvar, ou quando elas cantam Resistiré do Trio Dinâmico no final de Atami. Então, acho que essas coisas funcionam quando a música tem um diálogo ali que é criado e estabelecido e ela invade a narrativa do filme, então eu gosto. Tem um filme que eu acho que vale por uma cena, na verdade, que é justamente a cena musical, que é aquele filme Hora de Voltar, que é um ator desses que sumiu, e é a Natalie Portman, e ela... Zach Braff, de Scrubs. Isso. E aí ela coloca o fone de ouvido nele e ela fala assim, essa música vai mudar a sua vida. E aí tá tocando The Shins.
E aí, assim, ele ouve The X e com... Nossa, eu acho isso um espetáculo, assim, uma dessas coisas. Essa cena é tudo. E eu amava esse filme, mas esse filme hoje em dia as pessoas estavam revendo e elas falaram que ele é criminoso, que é melhor a gente esquecer. Fica É que ele foi muito importante numa época, ele foi tipo, sei lá, o precursor, assim, desses filmes que eram muito indiezinhos e que eram muito cultuados e tal, ele foi bem importante. Ele, o 500 Dias com Ela. Nossa, envelheceu super mal. É que a gente tem, por exemplo, vários filmes que tem esse aspecto musical. Tipo, a gente pode puxar recentemente um dos grandes filmes que, assim, foi sucesso e tocou bilhões de vezes nas rádios e tal, Nasce uma Estrela, com a Lady Gaga, né, e tal. Meu, isso daí virou uma febre, né? Aí teve versão da música em português, né, e tal. Então, pois é. As senhoras comentando no YouTube das músicas da Lady Gaga, dizendo, ela sofre tanto na mão dele. E aí a gente tem outros filmes, por exemplo, nos últimos meses, aí, os últimos anos e tal, a gente teve 3 filmes musicais que foram bancados por grandes estúdios de Hollywood, né? A gente teve o Wonka, que não tinha sido anunciado que seria um musical nem nada disso. A gente teve recentemente A Cor Púrpura, que, né, chegou inclusive ao Oscar e tal. É um musical? Não sabia. É a adaptação do musical esse. É uma adaptação do musical. É tipo Mean Girls The Musical. É tipo isso. Só que aí é no caso, eu fui escravizada e mutilada num outro país e vamos cantar. Nossa. É tipo isso. Mas eu não vi ainda, gente, eu quero ver. E a gente teve Meninas Malvadas também. E aí, recentemente, a gente teve, por exemplo, um trailer, e tava sendo super especulado e tal, que o Coringa, né, o filme que vai chegar ser. E tal, vai ser um musical. Que bomba. Certeza que a Lady Gaga vai tacar um piano na escada. Mas quando o Todd Phillips foi questionado sobre isso, ele falou assim, eu não sei se eu classifico como um musical, mas eu posso dizer que a música é um elemento muito importante, ou seja, ele não falou nada. Você acha que vão pagar os R$150 lá e mais o vale transporte da Lady Gaga pra ela cantar uma música? Vai ser musical o tempo inteiro. Esse filme vai ser começar e terminar como musical. Pois é. E eu estarei no cinema vendo. Eu não sei se o Alinelli saiu, a Lady Gaga é fanfiqueira, sabe? Sempre que ela se mete assim nos filmes, ela cria toda uma persona, um universo de coisas. Ela vai inventar alguma história. Ela vai inventar que ela se conectou com todos os palhaços do mundo. Ela conectou a tristeza do palhaço nos filmes. E 6 meses de curso de cinema de palhaço do céu. Porque os palhaços vieram da Itália e a família dela. Isso, eu ia dizer que era o palhaço do... Como é que é o nome? A Palhaça, a ópera. Do Fellini. É isso. Os palhaços tristes do Fellini, ela vai se conectar, certeza. Mas falando disso de musical, eu queria só, já que a gente citou o Wonka, eu queria só deixar registrado aqui que eu sou completamente apaixonado pelo fato de, em todas as versões da Fantástica Fábrica de Chocolates, as crianças praticamente morrem, e aí do nada a gente tem umpa, lumpa, dumpa, zidu. A criança morreu, a criança tem que aprender, dá porrada nela. E aí o menino explode, sei lá. Tipo, é perfeito, cara. É tipo assim, a coisa que mais assustava as crianças. Você tá comendo doce, você vai ser assassinada, e anõezinhos vão vir e vão cantar em cima da sua morte. Acho muito bom isso. Insano. Ai, meu Deus. Ai, tá vendo? A gente cresceu com isso daí, moldou nossa personalidade. Exato. Eu adorava esse musicais criminosos assim. Porque são tensos mesmo, né? Quando você vai rever umas coisas, você fala, não é possível que... Mas eu amo o primeiro Fantástica. Outro musical, que a gente ficou falando de musicais e vocês, os dois aqui falaram que não gostam de musical, é Monty Python. Os filmes do Monty Python têm cenas musicais perfeitas. Cenas musicais perfeitas. O final de A Vida de Brian. Mas A Vida de Brian não é um musical, é o final que é o musical. Não, sim, mas tem outros que são bem musicais. Todos os filmes. Todos têm cenas musicais. Aí volta uma coisa que são momentos musicais. E aí quando são Meaning of Life. E há momentos. Todas.
Mas vocês sabem que tem um exemplo que eu adoro, né? Que assistimos, a gente até gravou o episódio aqui e tal, que foi Hamilton, né? Que daí a Disney fez diferente, ela gravou a peça, né? São vários dias que ela foi lá e gravou a peça musical e tal. E eu achei que isso foi tão inteligente porque conversa muito com o que o Renan tava falando. Tipo, quando você tem a ideia de que você tá assistindo a peça de teatro e você vê o palco e o público aplaudindo e não sei o que e tal, e você tá assistindo aquilo na sua casa, você entra naquele clima. Tá, eu tô num teatro, eu tô assistindo a peça ali e tal. E aí fez todo sentido. Tipo, pra mim na minha opinião, né, um dos melhores musicais que a gente teve nos últimos tempos, assim. Eu fiquei viciadaço nas músicas de Hamilton. Eu acho que eu fiquei com o boy uma vez que ele me obrigou a assistir aquele da Bruxa Verde, como é que é o... A Bruxa Verde, Into the Wood. Não, é o... É que vai ter agora, vai ter o filme. Wicked. É do Oz. Wicked. Nossa, ele me fez assistir 2 horas, eu tive que ficar fingindo que tava gostando pra dar uns beijos na boca. Nunca mais, velho. Mas agora você vai ver o Ariana Grande, sim, vai estar assistindo, estará vendo. Beijos, minha amiga, adoro os seus CDs, mas isso eu não vou ver. É que eu acho que aquilo que eu tava falando de novo, eu acho que o cinema, especialmente o cinema comercial, nos últimos anos busca muito a realidade, daí a gente perde esses filmes que as coisas eram muito malucas, porque se você pensar, por exemplo, Mary Poppins, era tipo 2 horas e tanto de filme, e metade são momentos musicais completamente inúteis para qualquer coisa que fosse uma construção da narrativa. Só que são aqueles momentos musicais fantásticos que constroem a importância de Mary Poppins. Eu quero ver a Julie Andrews dançando em cima de um telhado. É isso que eu preciso durante 3 minutos. É isso que eu preciso me propor. E aí eu acho que o filme nos coloca nesse espaço que é nos levar para aquele ambiente de mágica. E que às vezes eu sinto que o cinema americano parece que esquece desses momentos que você apaga qualquer questão da realidade. E nisso eu acho que a Lady Gaga é ótima como ela é mentirosa, e a gente brinca, a gente mergulha em todas as mentiras dela. Quando a gente vai assistir um filme com ela, você também mergulha naquela brincadeira que ela tá. Então você esquece qualquer coisa lógica. Entendi. E você se joga naquilo. Eu acho que o musical precisa disso, assim. É outro tipo de espaço que a gente acessa com o musical, que é interessante também, que eu acho que a gente tem esses momentos. Às vezes você tem dia que você quer ver um documentário, pensar por muito tempo, e tem dias que você quer ver a Lady Gaga numa escada com o piano e o Joaquin Phoenix, que é isso que a gente vai ver. É que esses momentos musicais hoje, eu fico achando que é uma coisa já totalmente planejada. Ela precisa ser uma obra multiformato, sabe? Eu preciso ter um momento, tipo o It's Just Ken, no Barbie, que funciona dentro do filme, pra mim é excelente, funciona, mas eu acho que muitos desses filmes, eles criam esses momentos musicais já pensando em abocanhar, sei lá, uma fatia ali dentro do Spotify, criar aquele momentinho no Oscar para conseguir um buzz ainda maior pro filme, mas é totalmente gratuito, genérico, inserido justamente dentro desse contexto comercial. Ele não dialoga com a narrativa, ele é só quase um apêndice ali para conseguir criar esse burburinho em outros meios, não relacionados diretamente ao cinema, sabe? Isso com certeza, esse fator multimídia fica no radar. Mas até dando uns passos para trás, a Isa falou, que você gosta de filmes indie, que tenham uma boa trilha e tal, e que você sente que é muito importante. Você consegue exemplificar pra gente alguma coisa nesse sentido? Porque a gente estava falando aqui desses cinemas comerciais e desse fator multimídia. Acho que é legal mostrar também o contraponto disso, né? O que você vê como uma coisa legal dentro desse indie. Cara, eu gosto muito das trilhas sonoras do Wes Anderson, que, tipo, eu lembro até de ter feito um trabalho eu fiz rádio e TV, né? E eu fiz um trabalho na faculdade de rádio que era pra fazer sobre trilha de filme, e eu escolhi o Wes Anderson e fiz sobre a carreira dele inteira. Então, assim, é uma viagem muito legal você, tipo, ir de filme a filme e ouvindo as trilhas sonoras. Porque, cara, aulas, é bem insano, assim. Tem tipo, desde... porque, assim, isso que é legal de diretor que gosta de música, porque, assim, ele é um cara que pesquisa, sabe? Não é um cara que, tipo, vai contratar alguém, não. E ele tem pessoas que também, tipo, curtem, tipo o Roman Coppola, que é sempre o produtor dos filmes dele. Eles começaram fazendo clipes, sabe? Tipo, eles têm esse background.
Então eu gosto muito, assim, de todos, mas eu acho muito interessante. Sabe uma coisa que eu tava pensando? Você não sente que ele meio que foi perdendo um pouco dessa essência, entre aspas, indie do começo de carreira? Super. Porque hoje todas as trilhas dele são do Alexander Desplat. Sim, então isso que eu ia falar. Eu sinto muito falta de ter aquele momento lá de Nico tocando no Excêntricos Tenenbaum da vida, sabe? Sim. Eu tudo falo daquele tipo Sir Rose enquanto eles estão embaixo d'água em A Vida Marinha. Exato, é isso que eu ia falar. Quando eu, né, tem já mais de 10 anos que eu me formei. Então, assim, eu parei na cronologia ali, tipo, nem tinha saído ainda o Grande Hotel Budapeste, que eu acho que é esse momento ali meio de viradinha dele. Mas se você pega Viagem a Darjeeling, começa com The Kings. Eu choro toda vez. É uma cena simplesmente deles correndo, tipo, pra pegar o trem e começa a tocar This Time Tomorrow. E eu acho maravilhoso. Excêntricos Tenenbaums, quando começa a tocar Nina in the Head, do Elliott Smith. Cara, insano. Então, assim, tem vários momentos. A vida do Steve Zissou, né? Tipo, que também tem o personagem que é o Pelé dos Santos, né? Que quem interpreta é o Seu Jorge. É muito interessante como ele usa a música ali. Tem Joan Baez, tipo, tem umas coisas muito, muito incríveis. Então, assim... Eu acho que... Pode terminar. Não, o que eu ia falar é que eu, tipo, quem tem vontade de dar... Que não conhece, né, a carreira do Wes Anderson e dá uma espiada na trilha sonora, tipo, vai até ali o Raposo, Fantástico Senhor Raposo, sim, que, tipo assim, boa. É perfeito. As trilhas, até o Moonrise Kingdom, até que vai. Moonrise Kingdom. Eu acho... Mas daí, pra finalizar, mas, assim, o meu grande exemplo é a Sofia Coppola mesmo. Maravilhoso. Tipo... Encontros e Desencontros, é o meu filme favorito da vida. Eu e meu irmão já viu, sei lá, 400 mil vezes. As Virgens Suicidas, assim, é muito incrível, porque nesse filme, perfeito. E é o primeiro filme que a Sofia faz, e ela vem desse background de fazer clipe, de tipo, viver moda também. Então, ela tem esse background de referências muito insanas, de coisas muito refinadas esteticamente. E assim, eu acho o Virgens Suicidas muito brilhante, o uso da trilha sonora. Lost in Translation, né, que é quando os desencontros, insano. E Maria Antonieta também brilhante. Mas todos os filmes dela, e ela casou, né, com um músico. Então é muito bonito também ver o relacionamento dela com ele se refletir nas trilhas também. Eu gosto muito. Isso que a Isa falou de citar dessa relação do diretor com a música, eu fiquei pensando no Greg Araki, que ele também é completamente enlouquecido por música, por bandas alternativas. E é muito interessante como ele casa isso com os personagens dele, construindo a identidade desses personagens. Como são sempre personagens marginais, personagens queer, ele coloca essas bandas como criações de identidade de locais no mundo, assim, de você se entender no mundo. Então, os personagens vão citar Cocteau Twins, Dead Can Dance, Susan the Benches, aleatoriamente eles vão citar nos filmes e isso vai reverberar no som. Então ele vai fazer usos maravilhosos das trilhas de coisas que ele ama, por exemplo, o uso de Sir Rose Mysterious Skin em inglês. Isso, Mistérios da Carne. A trilha de Mistérios da Carne é absurda, assim, porque é a construção de coisas que ele gosta, mas elas estão muito bem construídas dentro daquele universo de experiências que aqueles personagens estão vivendo. Eu acho que ele sabe fazer muito bem esse link entre a paixão dele, de ele também ser um apaixonado por música, com todas essas coisas, assim. Então acho que isso é muito legal. Um que eu sou apaixonado é do Todd Haynes, o Velvet Goldmine. Eu não sei como que é em português. Nossa, eu amo esse filme. É Velvet Goldmine mesmo, não tem... Velvet Goldmine, né? É toda uma homenagem ao glam rock ali dos anos 70. A história acompanha o personagem que é queer, que está se descobrindo ali nesse universo, enquanto ele acompanha o David Bowie crescendo como artista. E ele tem todo esse universo de referências ao glam rock dos anos 70, mas para a produção da trilha sonora, eles chamam o pessoal do Radiohead, do Placebo e do Suede, que são bandas que foram influenciadas por essa música dos anos 70, mas para fazer uma banda fake, meio que faz a trilha sonora para esse filme assim também. Então, para mim, é outro espetáculo. Assim. Os filmes do Todd Haynes todos têm essa pegada musical muito, muito clara também. Me dá a sensação, até quando eu
ouvindo a Isa falar assim, da Sofia Coppola, e aí vocês bem lembraram que ela é casada, né, com um cara que trabalha com música. Essa intimidade do diretor com a música, ela é muito importante para a construção, porque é aí que a música encaixa, né? Porque quando você encaixa a música naquele personagem e você consegue, através da música, transcender aquela visão do personagem, você traz na música informações emocionais, psicológicas e tal, que não são explicitamente transmitidas pela imagem ali. Então é a música que vai carregar e vai enriquecer aquela experiência audiovisual. Isso é assim, é demais quando você encontra esse negócio bem feito por esses diretores, né? Acho que é aí que funciona realmente, porque de outra forma é o que a gente estava falando antes, pode simplesmente trazer umas experiências bizarras, assim. Sim, total. Tem mais alguma trilha que vocês queiram lembrar assim pra gente, que vocês acham que vale a pena pra quem quiser, de repente, quero pegar outras obras ou quero estudar um pouco mais essa questão da trilha, assim? Tem alguma outra que vocês queiram recomendar? Eu só quero deixar uma aqui, que em alguns momentos ela tem uma antitrilha, né? Mas que eu acho muito interessante, porque eu pelo menos já dei aqui acho que uns bons exemplos de trilhas que eu gosto. Então eu vou falar o Sound of Metal, que é aquele filme sensacional. de 2019. Eu acho muito interessante o jeito que eles usam, né? Sons e enfim, tudo ali construindo, porque hashtag é sobre isso, né? O filme. Então, eu acho muito, muito interessante. Eu tenho duas trilhas que eu sou fanático por anime, mangá e afins. Eu acho que a primeira é a trilha do Akira. Ela é uma trilha... O filme todo, de maneira geral, é um esmero de capricho humano, assim, de pensar, sei lá, pintar janelinhas do prédio ali, coisas micro que ninguém ia perceber, mas que compõe essa cena toda. E a trilha sonora ela é toda trabalhada a partir do elemento de usos percussivos, vozes, e é uma coisa mega futurística, mas ao mesmo tempo ancestral. Então eu acho muito, muito fantástico. E principalmente as trilhas sonoras dos filmes do Hayao Miyazaki. Por exemplo, o que teve agora foi o do Menino e a Garça, né? As trilhas do Joe Hisaishi, que ele assina boa parte dos filmes da Ghibli, eu acho fantástico também a forma como ele consegue traduzir uma coisa que é muito abstrata, fantástica e mágica, que é a mente do Hayao Miyazaki, mas dentro dessa proposta que ela dialoga muito com os filmes da Disney, mas dentro desse universo que é muito oriental também. Então são dois exemplos de trilha que eu acho assim que expandem esse universo fantástico, mágico, que vem das animações para uma outra perspectiva, e que não tem essa coisa musical que a gente fica esperando, por exemplo, dos filmes da Disney. Eu sou completamente apaixonado por toda a forma como o Wong Kar-wai usa a música nos filmes dele. Nossa, incrível. E eu vou citar In the Mood for Love, Perfeito! A Flor da Pele, que eu acho absurdo como ele casa esse universo construído imageticamente ali com uma trilha que dialoga com a música latina. Então a gente tem o Nat King Cole cantando versões de standards da música latina em espanhol. Aí a gente tem aquela trilha que se repete, que vira e vai e volta durante o filme, durante muito tempo, e cria um imagético que a gente está mergulhado naquele cenário. Assim, eu acho que o Wong Kar-wai é um mestre de nos surpreender e nos fazer a gente se apaixonar por músicas. A gente aqui, no caso que, sei lá, é latino e tá acostumado a músicas como Bésame Mucho, Quizás, a gente de novo se emociona com essas canções e entendem por que elas são tão grandiosas pra gente, por que elas são tão importantes, assim. Então acho que é uma trilha muito linda. Amigo, quando ele coloca California Dreaming do Amores Expressos também, eu acho. Dunking Express e Fallen Angels, o uso da trilha pop é perfeito, absurdo. O tango em Happy Together, tudo é perfeito, maioral.
Plano Detalhe da semana, aquele momento aqui onde a gente dá dicas para vocês ouvintes, né, fazerem coisas diferentes aí durante a semana. Vamos começar com o Renan, que já conhece a dinâmica, daí Renan já vai, os outros dois vão se aquecendo, sabe, Renan? Bom, o que você trouxe de bom pra gente, de dica aí? Eu vou trazer uma dica que é meio localizada e talvez não funcione para todo mundo que não é de São Paulo, mas é um lugar que eu tô muito apaixonado na cidade de São Paulo, que é o Bar Soberano, que reabriu na Rua do Triunfo. Quem ouviu o outro episódio que eu participei, eu falei um pouco que eu trabalhava a pesquisa em torno do cinema brasileiro produzido na Boca do Lixo. E aí, para mim, foi muito surpreendente que um casal de apaixonados, também pelo cinema da Boca do Lixo, resolveu reabrir o Bar Soberano, que era o bar onde os diretores, cineastas, atrizes, atores se encontravam ao final das gravações todo dia. E ele é um bar que fica localizado na Rua do Triunfo, 155. E aí, ele era um ponto de encontro muito importante. Ele passou por várias fases e eles resgataram de uma forma muito interessante, reconstruindo como uma espécie de santuário, com vários cartazes, memorabilia dessa época, dos anos 70. E, além disso, eles têm um espaço de mostras. Eles estão com uma grande mostra sobre a obra do Zé do Caixão, que é super interessante para quem gostar, e tem muitos cartazes do cinema brasileiro, indo desde imagens de filmes do Walter Hugo Cury até a nossa versão de Star Wars com o Fofão. Então é completamente absurdo, eles ainda têm comidas muito gostosas, então se você é apaixonado por cinema, vale visitar o Bar Soberano na Rua do Triunfo em São Paulo. Se você vier passear em São Paulo, também vale incluir isso no seu trajeto. Caraca, que demais, já tô seguindo eles aqui no Instagram, fiquei curiosíssimo agora. E a exposição é bom falar que é gratuita, né, Renan? Quer dizer, sim, entra lá e vai ver, é isso. Tem bastante coisa, você pode até vestir a roupa do Zé do Caixão. Ah, sério? Tem até um videogame, do Zé do Caixão, é absurdo, gente. Caraca, olha, vai ter que estar no meu roteiro agora, tem jeito. Muito bom. Isa, você, o que você trouxe de bom pra gente de Plano Detalhe? Eu trouxe um álbum que é o do Bruno Belli, é um cantor que a gente gosta bastante, né, o pessoal do podcast, e ele acabou de lançar um álbum chamado No Reino dos Afetos 2, bem tranquilo, bem bonito, e cria paisagens musicais, então acho que o pessoal... A música dele até tava fazendo trilha de alguns desfiles de moda, né, umas coisas assim, achei bem interessante, que é outro universo. Ai, que de trilha sonora. Que tudo. O universo de trilha sonora. Que eu amo também, né? Bastante, já falei sobre isso. E eu vou trazer também, que eu comentei, né? Filme de guerra, mas que também é um pouco comédia romântica. Tem um na Netflix que eu adoro, que se chama... A Boca no Reich. Alguma coisa assim. Que horror! Que horror, louco! Não, o filme em questão tá na Netflix e se chama A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Eu já falei sobre ele no podcast. É uma gracinha esse filme, gente. Eu não vi esse filme, tem a Lily James. Amiga, o quê? Eu não vi, eu vou salvar aqui pra ver. Eu não tô brincando, eu acho que eu já vi 10 vezes esse filme fácil. Eu amo a Lily James. Ela é tudo. Ai, amiga, tudo esse filme. Eu amo. Vou ver. Faz uma sinopse pra gente, Isa, só pra o pessoal entender. Aí, ó, viu, Isa? Não sou só... lá. Você ficou mal recomendando os filmes, dá uma sinopse para as pessoas saberem o que é. Vamos lá. Acabou a guerra, né? Em 46, essa escritora londrina, ela começa a trocar cartas com os moradores da ilha de Guernsey, que é uma última ilha ali próxima já à França. E ela está sendo ocupada pelos alemães. É o único território britânico que é ocupado pelos nazistas na Segunda Guerra. E, enfim, mas daí, já em 46, acabou a guerra, e aí ela começa a trocar carta com esse cara dessa ilha, que ele tem um clube de leitura, e ela começa a ficar super interessada para saber um pouco mais sobre isso. E aí ela se sente obrigada a ir visitar lá, e aí ela começa a entender também um pouco do que era a ocupação nazista nesse território, que é britânico, só que esse pessoal que morava em Londres não fazia ideia. E é muito bonitinho, porque esse clube de leitura tem umas senhoras, tem um menininho, é muito fofo. Então, assim, o pano de fundo é a Segunda Guerra, né? Esses flashbacks, assim, desse povo que sofreu muito, mas ao mesmo tempo tem esse presente deles que eles estão tentando se reconstruir emocionalmente, e a leitura é muito a base disso pra ele. Muito bom. Tô passado que é tipo uma reunion das atrizes de Downton Abbey. Exato, amigo, é tudo. Como que você nunca viu? Eu vou ter que ver agora. Não, pode. É isso.
Muito bom. E aí, como a gente não pode dar sinopse de álbum, me fala pelo menos qual que é o estilo, né, dessa música, porque você falou do álbum, né, No Reino dos Afetos 2, Os Afetos, né? Como que é? Bom, você consegue descrever, mais ou menos? É uma MPB, uma nova MPB, mas que tem também alguns elementos de música eletrônica, R&B. É bem legal, é bem gostoso. Mas é uma música mais tranquila, né? Se a gente pode dizer assim. Acho que é isso. Sei, bem meu estilo. Então tá, vou colocar. Boa. Vou colocar, muito bom. Bom, lembrando vocês, ouvintes, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai estar listado no post desse podcast ou na descrição do podcast. É só você ir lá, clicar, você já vai ser direcionado para tudo que a gente tá falando aqui. E você, Kleber, chegou seu momento no Cinemação de dar dicas. Momento de ouro. Eu fiquei pensando muito, já que esse é um crossover entre música e cinema, eu trago 2 discos que são 2 discos de mashup, que são discos feitos a partir da combinação de retalhos de música, samples, batidas. Eu adoro. Eu trago o primeiro, que se chama Introducing, é um disco de 1996, de um cara chamado DJ Shadow. Ele é um produtor norte-americano. Esse é o primeiro, segundo o livro Guinness dos Records, ele é o primeiro disco feito inteiramente a partir de mashups, e aí ele foi todo feito a partir de picotinhos, de trechos de filmes, de músicas, de vozes, de comerciais de TV. É um dos marcos do trip hop e do hip hop instrumental da cena norte-americana. É um trabalho fantástico, um pioneiro no estilo de produção, e diferente da música atual, onde a gente faz tudo pelo computador, esse disco foi todo feito em cima a partir dele pegar um trecho de um disco de vinil, samplear e ir montando de uma maneira extremamente orgânica. Ele é eleito, assim, um dos discos mais fundamentais de todos os tempos. Tem vários trechos de filme meio que picotados dentro desse trabalho. Ele é um disco tão impactante que o DJ Shadow ele nunca conseguiu lançar nada mais tão expressivo quanto esse disco. As pessoas ficam até hoje nessa eterna espera em cima de um outro álbum em cima disso. Minha outra recomendação é um dos meus discos favoritos da vida de todos os tempos, que é de um coletivo australiano chamado The Avalanches. O disco se chama Since I Left You. Ele é um disco que narra uma história de um casal que se separa e eles tentam se reencontrar, só que toda vez que um dos personagens chega em um porto ou em uma cidade, a outra já viajou para outro lugar. Então eles fazem essa viagem ao redor do mundo, também montada a partir desses picotes de trechos. Esse principalmente ele tem muito trecho de filme amarrado com uma batida de hip hop, de música eletrônica, de música dance, de soul, de funk, de jazz. E que você vai tendo esses desdobramentos todos ali. É um disco fantástico, é um disco que você tem que ouvir do primeiro ao última música, porque ele tem esse conceito todo amarradinho. Eles, diferente do DJ Shadow, tem outros trabalhos excelentes, mas que também demoraram anos para serem produzidos. O Since I Left You é de 2000, o Wildflower, que é o posterior, é de 2016, então foram 16 anos até produzir um outro disco. E vale muito a pena para mergulhar nesses 2 trabalhos que mesclam música, cinema e arte de maneira geral. Que demais, caraca. Bom, para fechar aqui o plano detalhe, eu vou fazer primeiro um alto jabá aqui para vocês ouvintes, porque como estamos no episódio 550, né, mais de 550, tem muita coisa para trás, e a gente lá atrás, no episódio 197, a gente fez um profissão compositor. E aí a gente trouxe aqui para falar sobre como é fazer música para filme, né? E a gente trouxe o Beto Vilares aqui, que é um cara que tem, assim, muita experiência em fazer trilha, fez trilha para filmes como Entre Nós, O Ano que Meus Pais Saíram de Casa, Xingu, Antônia, Cidade Baixa, Abril Despedaçado, fez também para algumas séries, fez também a trilha quando teve a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, ele também estava lá trabalhando na trilha. Então, assim, um cara cheio de experiência, e a gente fez um papo com ele super legal, onde ele fala sobre o processo de criação, fala um pouco sobre como é, né, ser um compositor. Então acho que vale a pena, porque é um papo que certamente vai acrescentar tudo que a gente falou aqui. E um outro plano detalhe é um filme que eu assisti recentemente, tá na Netflix, que se chama Na Própria Pele, que é um filme italiano, e ele conta a história do Stefano Cucci, que foi um cara que acabou sendo preso na Itália. Ele estava
portando drogas e tal, e daí ele foi preso, e a partir do momento que ele é preso, começa todo um processo ali, onde ele vai se deteriorando, ele vai se sentindo mal e tal, e aí vai passando por todas essas camadas, né, de problemas judiciais dentro da história da Itália. Então eles começam a entender que o sistema tem muitos buracos, muitas falhas e tal. E é um caso com base verídica, assim, esse cara existiu, aconteceu isso mesmo com ele, ele começa a ter um estado de desnutrição, vai aparecendo diversos hematomas nele e tal, e tudo isso a gente vai tentando entender o que aconteceu e como que ele pode combater esse problema ali dentro. É um filme que, em termos técnicos, assim, ele é um filme bem na média, mas é legal da gente ver justamente uma história que vai ali, né, para a Europa e vai mostrar outros problemas relacionados justamente a preconceito, a problemas judiciais, né? A gente vai vendo que existe isso em tudo que é canto do mundo. Então vale a pena ir assistir esse filme na própria pele, o caso de Stefano Cucci, que tá lá na Netflix. Isso, gente, chegamos aqui no final do nosso podcast Cinemação 553, batemos esse papo aqui sensacional sobre trilhas sonoras, e eu só tenho que agradecer a disponibilidade dos meus convidados aqui, que deixaram de gravar episódio lá, não vamos falar sobre música, mentira, não deixaram não, eles vão gravar ainda, mas eles estão aqui comigo, então muito obrigado, Isa, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui, bater um papo com a gente, e por favor, deixa seus meios de contato, como que faz pra galera acompanhar você, acompanhar seus trabalhos. Olha, gente, muito obrigada pelo convite, sempre gostoso falar de música, de cinema, de artes em geral. Bom, vocês me encontram no @AlmeidaDora no Instagram e AlmeidaDora _ no Twitter, e é isso. Muito bom, então vamos procurar lá a Isa. Renan, obrigado também, mais uma participação aqui esse ano, promete, hein, Renan? Temos mais coisas ainda para conversar, espero você aqui mais vezes, e deixa também meios de contato, sites, enfim, como que o pessoal chega até você. Eu amei, o único lugar que a gente pode ir de Wong Kar-wai a Sérgio Malandro. Não, perfeito. Xuxa Requebra, anos 2000. Vocês podem me seguir nas redes sociais, é sempre _Renan Guerra em tudo. Muito bom, muito bom. E Kleber, vamos fechar esse crossover aqui entre os nossos podcasts. Queria que você também falasse um pouco sobre o podcast de vocês, né? O que acontece lá, quais os tipos de discussão, como que as pessoas fazem para ouvir vocês lá. Agradeço também sua participação aqui, Kleber, e queria já deixar aberto a sua volta também, né? Você vai voltar, viu, Kleber? Não fica bravo, não. Mas muito obrigado, muito obrigado. Ai, Nelly, eu que agradeço o convite. Eu sou fã do Cinemação. Quando o Renan falou que ia gravar, eu falei, como assim você vai e eu não? Fiquei puto da cara. De verdade, eu acompanho você há bastante tempo. Você, República do Medo, todos esses podcasts que tratam de cinema de algum aspecto, cinema com rapadura, mas vocês têm um lugar especial porque vocês aliam o discurso político com a questão da cultura, e eu acho que isso é essencial. E é uma coisa que a gente busca replicar também lá no podcast Vamos Falar Sobre Música. O Vamos Falar Sobre Música existe desde 2018. Além de nós três aqui, nós temos o Nick Silva, que é nosso companheiro também, que grava com a gente toda semana. São sempre pautas focadas no universo da música, mas com esse olhar um pouco mais crítico, político, provocativo, mais com aquele fundinho de cultura pop também. Temos, além dele, 2 outros podcasts paralelos que estão vinculados ali, que é o Por Trás do Disco, onde a gente recebe artistas brasileiros para contar como que foi o processo de composição de suas obras, e o Clássicos VFSM, onde a gente analisa grandes obras da música brasileira internacional.
Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram, e também tem um site que é o musicainstantanea.com.br. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite, fiquei felizão. Pô, demais, eu que fiquei, vocês me deixaram muito feliz, muito obrigado mesmo. Lembrando vocês, ouvintes, né, que se você gostou desse episódio, se você quiser ajudar na discussão, mandando sua crítica, análise, pergunta e tudo mais, você pode mandar seu comentário para as nossas redes sociais, @cinemação em todas elas, ou para mim, Rafa Arinelli, né, tudo junto, e também pode mandar seu e-mail para contato@cinemação.com. Seu e-mail vai chegar aqui, a gente já separa, responde e tudo mais. Além disso, lembre-se de seguir a gente no Spotify, na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Castbox para que você possa receber todos os nossos episódios assim que eles saírem, você não perde nada. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação com o valor de um cafezinho. Você já ajuda demais a gente aqui e leva para casa ainda presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. O link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast ou na descrição, né, se você estiver ouvindo esse podcast no seu player favorito aí. E é isso, o podcast Cinemação 553 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.